Já falou pra alguém que você está pensando em fazer a bariátrica? E o que a pessoa falou pra você? Não faz não, isso mata, menina, não faz. Ai, risco cirúrgico, essa cirurgia perigosa dessa. Já ouviu isso? Eu também. Então eu tô aqui para trocar figurinha com você e você entender e não dar ouvidos mais para esse tipo de pensamento, para esse tipo de coisa que vai te colocar para baixo e não vai alcançar o seu objetivo. Então roda a vinheta que quando a Bindá voltar, meu amor, a gente vai ter um papo sério aqui sobre cirurgia bariátrica, o que a gente ouve e o que a gente deve descartar no processo aí, no que a gente vai fazer a cirurgia. Vem comigo. Olá pessoal, eu sou a Bindá. Eu tô aqui fazendo uma série de vídeos, como vocês sabem, sobre beleza, saúde, comportamento, relacionamento. E dentre esses assuntos, eu não tinha como não comentar uma coisa que mudou, assim, muito a minha vida, que é a cirurgia bariátrica. Eu já falei pra vocês, eu não sou, assim, uma embaixadora do emagreça com cirurgia, não é isso. Mas, assim como eu, outras pessoas também vão encontrar no processo, né, natural, no processo normal de acompanhamento, muita dificuldade. E isso é normal, né? A gente, principalmente quando chega a uma certa idade, principalmente nós mulheres, devido à nossa produção hormonal, a gente não consegue mais emagrecer como quando a gente tinha 20, 19, 18, aos 30, depois dos 30, então tudo fica mais complicado, tudo fica mais difícil, e aí começam a surgir as coisas normais da idade. Então, quando eu falo para vocês assim, por que fazer a bariátrica, eu acredito que, primeiro de tudo, é para uma pessoa que tem a emergência de cuidar da saúde, a urgência. Quando eu conversei com o endócrino, para ele fazer a avaliação se realmente eu necessitaria ou não da bariátrica, mesmo com o IMC 42, ele falou, olha, você até pode conseguir e vai conseguir emagrecer do método tradicional, com acompanhamento, com remédio, eu consigo te emagrecer pelo menos no primeiro mês 4, 5 quilos. Só que para você eu não recomendaria. E por quê? Quando ele falou isso para mim, eu fiquei assim meio, poxa, um médico, né, geralmente não recomendaria, a não ser o cirurgião, mas ele me falou que o problema seria o tempo que eu levaria para alcançar o peso. É porque o emagrecimento com a bariátrica é rápido? Sim, ele foi muito, muito rápido. Eu fiz a cirurgia em janeiro, dia 9 de janeiro, e agora 7 meses depois, eu já perdi 50 quilos. Então, foi uma quantidade de peso enorme que eu não conseguiria perder se eu tivesse que seguir o modo tradicional. Ou levaria pelo menos 2, 3 anos até eu atingir esse objetivo. E aí eu teria um agravante. Teria o processo de eu já estar pré-diabética. Eu já estava com diabetes tipo 2, estava pré-diabética, então tomando remédios, já estava tomando alguns tipos de medicamento para diminuir a quantidade inibir a produção de insulina, porque aquilo estava me fazendo mal. Esse processo foi complicado, esse processo foi difícil, a minha aceitação não foi assim de imediato, como eu falei para vocês. Quem me alertou para cirurgia bariátrica, em outro vídeo eu já tinha falado sobre isso, quem me alertou para cirurgia bariátrica foi a minha cunhada. E a minha cunhada falou, cara, você é nova, por que tu não faz? E eu, a princípio, fiquei assim, nossa, eu fazer bariátrica? Por quê, né? Eu fiquei imaginando, eu posso fechar a boca, eu ainda tinha a ilusão de que eu posso fechar a boca e conseguir emagrecer. E em outro vídeo eu explico como que eu cheguei ao processo de estar com 50 quilos acima do meu peso. Hoje eu me sinto bem comigo, hoje eu tô com um peso de 60 quilos, já cheguei ao meu objetivo. E tenho acompanhamento com nutricionista até hoje, faço acompanhamento direto com o meu cirurgião, com a equipe que fez a bariátrica em mim, mas ainda assim eu percebo que muita gente ainda tem resistência quando se fala em cirurgia bariátrica, e eu tinha essa resistência também. Então eu acho que para poder talvez ajudar outras pessoas que estejam passando pelo que eu já passei, eu quero dar essa força, eu quero dar esse feedback positivo, que eu acho que é importante quando você está no processo de querer mudar. E eu tenho certeza que você não vai querer só mudar com a bariátrica. E gente, vou falar uma coisa aqui
em off, né? Ninguém vai saber. A cirurgia bariátrica foi uma coisa que me ajudou muito a me modificar por fora. Por dentro, mas acompanhado a isso, eu me modifiquei por dentro, modifiquei a minha cabeça para poder isso ir para fora, externar para outras pessoas. Por que eu tô falando isso? Porque eu já conheci pessoas que fizeram a bariátrica e não atingiram o objetivo, não conseguiram, até pessoas com mais tempo do que eu, não conseguiram atingir o objetivo. Lembra, em um outro vídeo qualquer, eu falei, acho que, se eu não me engano, foi o vídeo que eu falava sobre mitos e verdades sobre cirurgia bariátrica. Eu falava sobre as coisas que a gente ouvia, os absurdos que a gente ouvia. Que, na verdade, que a gente acaba ouvindo quando fala, olha, eu vou fazer bariátrica. Oh, não precisa, mas você tem um rosto lindo, pra que fazer bariátrica? Ah, mas você já tem 30 e poucos, você já foi mãe, todo mundo entende, você tá gordinha, você tá cheinha. Ai, mas mesmo cheinha você tá ótima, não fica tranquila, não tem problema nenhum. Então as pessoas iam me colocando muito pra baixo. Então, a cirurgia bariátrica, e quem me recomendou, é uma entre 100 que falam negativo. E possivelmente isso pode estar acontecendo com você também. A maioria das vezes, quando você vai encontrar alguém para poder você ter uma experiência maior, você ter uma ideia melhor sobre o processo, né? Ou sobre eu falo muito a palavra processo, não sei se vocês já repararam. É normal, eu falo muito para poder tentar explicar para vocês de uma forma que todo mundo entenda. Então, quando eu resolvi fazer a cirurgia, eu comecei a tentar pesquisar, né? Pegar o celular, vamos ver o que... E um dos vídeos foi numa outra rede social, me falaram assim, eu ouvi a menina falando assim, eu gasto, não vale a pena ficar aqui, né? Mas isso foi um balde de água fria, porque quem me mandou foi inclusive uma amiga minha, uma mega amiga minha, e ela ficou preocupada quando eu fazia cirurgia. E muitas das pessoas que vão te dar um balde de água fria quando você disser estou pensando em fazer bariátrica, são as pessoas próximas a você. Talvez por cuidado, mas principalmente pela falta de conhecimento em relação à cirurgia. Vou falar processo de novo, tá vendo? Eu já falo processo toda hora. Então, o que acontece? Ela mandou um vídeo pra mim de uma menina nova, acho que ela não chega a ter 22 anos. E ela fez a cirurgia bariátrica e ela fala, a bariátrica me fez gastar R$1.000 em medicamentos. Isso é um balde de água fria para uma pessoa, principalmente, né, nesse momento que a gente anda passando, crise e tudo mais. R$1.000 em medicamentos, imagina mensalmente você ter uma despesa de R$1.000 pela bariátrica, por conta da bariátrica. Bom, eu tenho alguns gastos sim, mas não chega nem um terço do que a moça, né, relatou no vídeo dela. E aquilo é ruim, porque se fosse realmente tão negativo, tantas pessoas não teriam pontos positivos para falar em fóruns, assim, quando eu acompanho muitos fóruns sobre cirurgia bariátrica, eu vejo muitas pessoas negativas no processo. Então, o que é que eu vejo? Pessoas falando, eu não consegui emagrecer, eu não consegui alcançar o meu objetivo, é terrível para mim ficar sem comer, eu não aguento mais tomar os caldinhos, eu não aguento mais a fase pastosa. Gente, vai passar, vai passar. Imagina se você estivesse no método tradicional de emagrecimento. Você não ia estar tendo os caldinhos, você não ia estar tendo, né, a fase pastosa, que essa fase é a fase em que você mais perde peso. Na fase líquida, eu chegava a perder, em média, 600 gramas por dia. 600 gramas por dia. Depois isso foi diminuindo, reduzindo, mas ainda assim eu perdia muito peso. E aí eu fiquei imaginando, se fosse no método tradicional, possivelmente eu ia estar emagrecendo aí 1,5, 2. E aí, caso acontecesse o meu deslize, né, normal, que eu já falo em outros vídeos, por que eu optei pela bariátrica e também por que eu cheguei até chegar à obesidade. Então, eu vou falar para vocês aqui, não perca o foco, não perca o foco. A cirurgia, ela tem uma fase que é mais difícil, uma fase que você tem que mexer com a sua cabeça. E como o meu médico me disse, não é exatamente a cirurgia apenas que te faz emagrecer. É a cirurgia,
Por quê? Ela inibe o seu apetite. Eu acho que o pior é quando você tá com aquele buraco no estômago, sentindo aquele vazio no estômago, você conseguir burlar. Quando eu fiz a cirurgia bariátrica, nesse primeiro mês, esse primeiro mês é a chavezinha aqui que você tem que entender. Nesse primeiro mês do processo, que é o mês mais sofrido, é o mês mais dolorido, é o mês que você ainda não está dormindo legal, é o mês que ainda você está se adaptando, é o mês que você tem medo de comer, que você tem medo de fazer qualquer coisa que, ai meu Deus, se eu fizer isso aqui vai dar ruim. Eu ouvi relatos de amigas minhas falando que se engasgou com um frango, se engasgou com um grão de arroz. Ou eu vi casos piores, pessoas que chuparam a carne e aquela coisa absurda, né? Que a gente fica meio que desesperado e só pensa em comida nesse primeiro mês. Só vai pensar em comida. Só, tá? Então eu vou depois, em outro vídeo, falar quais foram as terapias que eu utilizei para não pensar em comida na época da primeira fase, que é a fase assim mais pesada da cirurgia. Então eu vou falar pra você. A minha compensação veio quando nos primeiros 15 dias eu já tinha perdido 5 quilos. Meu Deus, que felicidade. Nos primeiros 5 dias eu já tinha perdido... Nos primeiros 15 dias eu já tinha perdido 5 quilos. E eu fiquei assim, cara, meu Deus. Esse short aqui que ficava apertado em mim, essa blusa aqui que ficava, meu Deus. Eu estou emagrecendo. E aquilo ali foi me gerando uma satisfação que já não era mais provocada por eu comer um chocolatinho, por eu tomar refrigerante, por eu comer doce. Estava sendo gerada porque eu me olhava no espelho e eu me sentia bem comigo, eu me sentia feliz comigo. Então, por que eu optei? Vamos lá. Alguns fatores que me fizeram então optar pela cirurgia bariátrica e não pelo método convencional ou natural de emagrecimento. Primeiro, eu tinha consciência que a minha ansiedade e a minha compulsão, elas eram maiores do que a minha vontade de emagrecer. A minha necessidade de comer era maior do que a minha vontade de ficar magra. Quando eu comecei a ver exatamente o contrário, eu perdendo peso e eu não tendo a capacidade de comer ali desesperadamente, eu comecei a ficar mais tranquila. Eu comecei a me olhar, comecei a me sentir melhor, comecei a me sentir mais viva, comecei a me sentir mais feliz, comecei a ter prazer em me ver. E comecei a ter prazer nesse segmento, nesse processo aí que foi a cirurgia bariátrica. Aí você me pergunta assim, mas você tá feliz hoje? Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. E é por isso que eu tô aqui, tô abrindo meu espaço, tô passando o meu tempo falando para vocês que estão no mesmo processo, para que ouçam, para que reflitam. Se você tem o mesmo problema, se tinha o mesmo problema da questão da compulsão, o que eu fiz, e isso me ajudou, e isso é bem importante para você entender também aí em casa e fazer também. Não se sabote, tá? Se você não vai emagrecer pelo método da cirurgia, se você vai fazer o emagrecimento normal, não sabota, tá? Tenha muito respeito por aquilo ali que você está fazendo. Agora, eu não tinha essa capacidade, eu não conseguiria emagrecer pelo método convencional, porque eu sei que eu iria me sabotar se alguma coisa fosse contrário no meu dia a dia, se alguma coisa não fosse positiva ou fosse ruim, eu ia acabar me afundando na comida novamente. Então, isso que eu tô falando pra você é extremamente importante. Não se sabote. E principalmente se você vai fazer a cirurgia bariátrica, você não vai poder se sabotar, meu amor. Só que, uma coisa que coloca na sua cabeça. Depois que passar os 6 meses, depois que passar o tempo, né, a sua cicatrização interna, depois que você já tivesse satisfeito, chegado ao seu objetivo, assim como eu cheguei no meu, não volta a ser aquela de antes. Não volta, não. Ai, não, porque quando passar isso tudo eu vou num rodízio. Não vai, não. Pra quê? Como o suficiente para poder você se sentir bem com você. Prepare seu alimento com carinho. Não pule as suas refeições. Coma direitinho. Mas, principalmente, respeite esse processo que foi modificador na sua vida como foi na minha. Se você não fez ainda, mas vai fazer a cirurgia, se prepara o seu psicológico, saiba que você vai ficar um tempo sem poder ingerir alimentos sólidos, isso faz parte do processo e você vai passar por ele e vai ficar ótima.
tá bom? Antes de eu me despedir, eu queria pedir para vocês que gostam do meu conteúdo, vocês que gostam do que eu falo aqui, das coisas que eu trago, se inscreva no meu canal, ative as notificações, ajuda o canal a crescer, ajuda a Pindazinha aqui a crescer, vamos crescer juntas. Eu quero depois ouvir as histórias de vocês. Conta aqui embaixo se você vai fazer a bariátrica, se você não fez. Eu quero saber a sua história também, tá? Eu quero que a sua história seja tão positiva, tão legal quanto a minha. Mas, principalmente, se respeite. Respeite a sua cabeça, respeite o seu tempo, respeite o seu organismo, siga as instruções dos médicos, siga o profissional, veja, não dê principalmente ouvido às pessoas negativas. Vai ter muita gente que vai tentar detonar aí o seu processo, vai ter muita gente que vai tentar detonar aí o que você está fazendo, vai ter muita gente que vai te colocar para baixo. Zera a energia negativa dessas pessoas, faça por você. E se possível, não fala para quem não faz parte do seu ciclo, para quem não te quer bem, não. Um beijo para você, a gente vai ficando por aqui e até o nosso próximo encontro, tá? Beijão!